Então, depois que a gente passou a parte da escola, eu gostaria de entrar realmente no que você faz e que causou curiosidade em alguns médicos. Porque o que a gente faz com essas lives do Go Digital? Eu faço alguns drops e coloco nos grupos de médico que eu tenho, né? Que a pessoa não tem tempo de assistir, mas eles gostam da informação central, tá? Então eu vou, Soraya, te perguntar uma coisa que eles ficaram muito curiosos, tá? Quando você veste a sua capa de Mulher Maravilha e vira uma consultora de transformação digital e futurismo, o que é que você faz? O que é que essa profissão faz, Soraya? O que é que esse profissional faz? Eles querem entender. Vamos lá. Então, o que um profissional de futuro... Vamos por partes, né? Eu acredito muito na transição de carreira e eu acho que a vida é muito curta para você ser infeliz. Então, tudo que eu faço eu gosto. Então, Márcia, o que aconteceu, né? Eu já desde 2012 eu estou trabalhando com monitoramento de dados na web. Inclusive, trabalhei em algumas áreas. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que você consegue usar dados para o que você quiser, desde que você se planeje. Então, por exemplo, inclusive você pode usar dados para planejamento. Então, aí o que eu fiz? Eu usei o meu know-how para entender mais ainda sobre isso. E eu acabei percebendo que existe uma ciência chamada futurismo. Então, o futurismo, ele lida com duas questões que, para mim, são muito interessantes, que é a questão da criatividade, da imaginação e a questão dos dados. Então, você utiliza dados do presente e do passado para fazer uma análise preditiva. Então, é uma área extremamente interessante. Então, eu uso dados para storytelling e eu uso dados para prever algumas tendências de futuro. E ajudar as pessoas a se prepararem com relação a isso. Então, a gente consegue fazer vários cenários, que são cenários que vão desde os mais caóticos até os mais positivos. E a gente tenta orientar os médicos ou os profissionais, as empresas, a direcionarem esses esforços para que eles atinjam os melhores cenários. Mas é claro, a gente está falando de futurismo. Ninguém estava prevendo uma pandemia. A gente sabia que podia acontecer algum dia, né? Bill Gates falou sobre isso num TED em 2004, se eu não me engano. E veio acontecer agora, ou 2014, eu não lembro bem ao certo, mas ele falou num TED. Então, assim, é algo que a gente sabia que podia acontecer, mas a gente não imaginava que ia ser nessa proporção e agora. Então, você consegue vislumbrar caminhos, mas é claro que não é bola de cristal e vai acontecer isso, se prepara. Não, olha, são esses os caminhos. E o mais legal do futurismo, que é uma coisa que estudando foi muito interessante, eu nunca imaginei isso, é que mais do que mostrar os caminhos que podem ser os caminhos futuros, o futurismo ele te prepara para que você crie esses caminhos futuros. Então, isso eu achei o máximo, assim, de estudar com profundidade e metodologia. Então, assim, mais do que prever, você consegue, assim, esses são futuros cenários. Esses cenários te atendem? Ok. Então, o que você precisa fazer para que todo mundo siga nesse caminho e você esteja na liderança na hora que isso estourar? Então, é basicamente isso que eu faço. Muito interessante, Soraya. Agora a gente vai entrando no meu universo. E assim, quando eu falo para o médico que a gente tem que ter uma boa história para contar, um bom storytelling, tem muitos que não entendem, Soraya. Como é que você explicaria de uma maneira simples para um profissional liberal o que é o storytelling que ele tem que ter? O que ele tem que pôr para fora? Bem, vamos lá. Storytelling em 15 segundos. Não, não tem problema. Não, eu tô brincando, Márcia. Na verdade, assim, o que acontece é que às vezes eu falo que as pessoas elas criam ilusões em cima de questões que não precisam ser tão complicadas.
As pessoas complicam algo que não é tão complicado. Então, assim, todos nós temos uma história de vida e todos nós somos contadores de história. A gente não, você começou a live falando, Soraya, então, lembra quando a gente se conheceu? Isso já é uma história. Então, o storytelling, ele não precisa ser algo do outro mundo, não precisa ser algo com personagem fictício. Pode ser simplesmente você contar a sua trajetória profissional e pessoal. Isso já é, né? Então, assim, às vezes um médico, ele fala, eu quero ser oncologista porque eu tive um caso na minha família, eu quis ajudar alguém. Pronto, já é um storytelling. Então, o storytelling nada mais é do que uma narrativa com começo, meio e fim, um clímax e personagens, que nesse caso podem ser vocês, podem ser os médicos, podem ser os pacientes. Então, quando você usa um depoimento e conta a história de vida de um paciente, é storytelling. Então, às vezes, a nomenclatura, ela assusta, mas é algo que é tão fácil de a gente perceber no nosso dia a dia, a gente só precisa se acostumar um pouco mais. Eu acho que realmente você explicou de uma maneira mais simples para eles. Agora, por que é tão importante hoje, Soraya, é tão cobrado tanto de empresas quanto de pessoas ter um storytelling definido, ter uma história para contar? Por quê? Como é que você vê isso? Temos várias questões envolvidas nisso. Primeiro, porque o viés da neurociência está cada vez mais forte. Isso é um ponto. Então, as histórias, elas não despertam para a gente apenas do ponto de vista cognitivo, também é do ponto de vista emocional. Então, contar histórias gera vínculos que outros tipos de ações de comunicação não geram. Então, esse é um ponto, né? Outro ponto, além dessa questão um pouco mais técnica, né? É a questão que nós estamos vindo de um marketing, um branding cada vez mais verdadeiro, cada vez mais com essência, com propósito, com posicionamento, e o storytelling ajuda nesse sentido de gerar empatia e mostrar o que as marcas acreditam, o que as marcas defendem. E justamente as novas gerações, elas já não se prendem mais a comportamentos de comunicação de antigamente. Então, antigamente, a gente vinha com um tipo de comunicação mais intrusiva e menos dialógica. Hoje não. Hoje a gente demanda interação, a gente demanda um diálogo e a gente quer saber o que as empresas pensam. E isso cabe em qualquer um que queira usar storytelling. Então, assim, o profissional, ele pode usar o storytelling. As pessoas querem saber quem é você, qual que foi o seu percurso. E eu não estou falando só do seu percurso profissional. Eu quero saber quem é a sua essência, no que você acredita, o que você defende. Porque isso, para mim, é importante, né? Isso, para mim, faz a diferença. Faz você se conectar, escolher um profissional, né, para te atender. Exatamente. Qual que é a sua história? Qual que é a sua história? Porque, assim, médicos, nós temos aos montes. Por que eu te escolheria? E aí, a história, o storytelling pode ajudar com relação a isso. Por isso que depoimento é tão forte, por isso que frases são tão fortes, porque isso mostra quem é você, isso mostra quem é a sua essência. E a gente se conecta com isso. Com isso. Gostei. Eu acho que ficou claro para eles, vai virar um dropzinho, uma pílulazinha excelente. Aí, conversando, depois que eu converso sobre storytelling, eu introduzi um outro nomezinho agora, que é o story doing. Aí os médicos ficam doidos, Soraya. Então, quando é que a gente sai do storytelling e vai para o story doing? Então, vamos lá. O storytelling é basicamente a contação de história, tá? Então, nós contamos histórias. A diferença do storytelling para o story doing é que o storytelling, ele não tem compromisso com a verdade. Ele pode ser uma história ficcional.
Um exemplo disso foi o rebranding, e aí, puxando bem para a medicina mesmo, foi o rebranding do Hospital de Barretos quando ele virou Hospital do Amor. Aham. Então, eles criaram... É uma história que quem já teve parentes com câncer olhou para aquilo, se identificou e chorou. Mas é uma história ficcional, né? Ela não tem compromisso com a verdade. O story doing, não. Eu brinco muito que o story doing, o que ele é? Pensa numa adaptação para o cinema de uma biografia. Os atores são parecidos, mas não são eles. Então, é baseado em fatos verdadeiros. Você pode até florear, né? Mas você não pode inventar. Então, o story doing é isso. É você contar uma história baseada em fatos reais, que você pode florear. Pensa num Photoshop numa foto, né? Você pode dar aquele tapa, mas você não pode mentir. Então, assim, ele fez medicina na universidade tal. Você não pode mudar o nome da universidade, né? Mas você pode colocar uma música, né? Você pode pegar um prédio mais bonito para mostrar que é a universidade. Então, você pode usar alguns artifícios, mas essa é a essência. Por quê? Porque se você apresenta o story doing como o storytelling como story doing, você quebra a credibilidade, né? Então, uma história que poderia te ajudar passa a te prejudicar. Então, é muito importante, e justamente porque as pessoas buscam essa verdade, que você não minta. Floreie, tudo bem, né? Deixar um texto um pouco mais bonito, uma Mais foto... suave, mais duro, depende da ocasião. Né? Mas o mentir não pega bem, o inventar não pega bem. Então, essa é basicamente a essência da diferença, né? E eu vou continuar, né, conversando com você, assim, entre aspas, me aproveitando da sua sabedoria para explicar algumas situações, né, para o nosso público-alvo. Olha, geralmente quando os médicos pensam em redes sociais, eles pensam em Facebook e Instagram. Quase nunca se lembram que existe o YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo. Torcem o nariz um pouco para o TikTok, né? Esquecem completamente a importância do website, relegam essa missão. Eu queria saber que avaliação você faz dessa postura? Tem um erro estratégico, tem pouca informação, o que você acha disso? Bem, na verdade, eu acredito muito que presença digital não é estar em todas as redes sociais, mas as redes sociais que são mais assertivas para o seu público, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes a gente fica preso nas redes sociais mainstream, né? E no caso, no Brasil, é Facebook e Instagram. Hoje em dia, até está crescendo bastante o Instagram. Mas o que acontece é que há outras redes que têm intenso potencial. Você só precisa entender melhor o seu nicho. E aí você está perdendo oportunidades nisso. Por exemplo, hoje o Pinterest, ele é a rede social que mais gera tráfego orgânico para site. Né? LinkedIn, hoje, é interessante também. Né? Pode ser utilizado pelos médicos. Site, gente, é casa própria. O resto é aluguel. Então, assim, você fica investindo, colocando esforços muito grandes, às vezes, nas redes sociais, que também é importante, eu também acho que tem que ter, mas existe um mundo fora, né? Então, assim, site tem que ter, blog tem que ter, porque Google, né? As pessoas vão buscar, então você tem que ter um Google Meu Negócio. Então, o Google Meu Negócio você pode deixar atualizado, com fotos, com recomendações. Se você tem um site, você já tem que ter o seu Google Meu Negócio arrumadinho, organizado, para você, né, informando. Exatamente. E é uma rede tão boa que oferece até a oportunidade de você fazer um site grátis enquanto o seu fica pronto, né?
Exato, que fica lá no ar e tem um bom ranqueamento porque é um produto do Google. Então, é algo bem interessante. E nós temos outras redes sociais. Por exemplo, tem gente que não gosta do YouTube, mas usa o Vimeo ou usa o Twitch. Tem muita gente usando o Twitch, porque não é mainstream e você está conseguindo bastante engajamento lá. TikTok, a gente precisa estar no TikTok? Não necessariamente, mas o que você precisa entender é que na rede social que você tiver, explore os formatos que tem lá dentro. Então tá bom, quer ficar no Instagram? Fica no Instagram, mas grava um vídeo para o IGTV, grave stories, brinca com Reels, sabe? Então, você às vezes pensar fora da caixa e explorar todas as funcionalidades que tem cada rede social também, sabe? Porque é isso, a gente fica um pouco, às vezes, no confortável, a gente fica muito no arroz com feijão, só que nisso a gente perde oportunidades. E enquanto você está perdendo oportunidades, o do lado não está, já está bem à frente de você. Então, faça enquetes. Não sabe o que escrever, não sabe o que produzir conteúdo, faça enquetes, faça stories, lance perguntas, né? Então, assim, explore a ferramenta. Tão importante quanto conhecer o que o mercado tem a oferecer de redes sociais, é você saber explorar as ferramentas que você tem agora. Então, assim, pense e repense. Você está se posicionando estrategicamente, fazendo só o arroz com feijão? Gostei bastante. São coisas que a gente tem que refletir. Até porque muitas vezes eu vejo assim, o profissional liberal, médico, advogado, ele vê um amigo fazendo, começa a fazer também sem orientação, sem um profissional adequado do lado, né? E eu sempre falo, comunicação é uma ciência, a gente estuda tanto quanto médico, né? Marketing, a gente estuda tanto quanto. Marketing digital, mais ainda, eu acho. Né? Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. Então, se a gente não estuda, Márcia, o que acontece é o seguinte. Mídia social é intuitiva. É intuitiva. Só que mídia social profissional são outros 500. Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer conteúdo? Consegue. Agora, consegue fazer conteúdo estratégico? Você sabe por que você escolheu aquela hashtag? Então, eu prestei serviço para o Sebrae e eu atendi microempreendedores do Brasil inteiro. Tá? Literalmente, de Rondônia até... E aí, quando eu chegava na parte das hashtags, por exemplo... Falta o pensamento estratégico, né? Eu falei assim, por que você escolheu essa hashtag? Ah, é que é o nome da minha empresa. Eu falei assim, mas hashtag não é para ter o nome da sua empresa. Não no primeiro momento. As pessoas nem sabem quem são vocês ainda. Você não é o Starbucks. Né? Exato. Aí usa 30 hashtags. Já foi a época que usar 30 hashtags era legal, né? Hoje talvez você caia no spam se você exagerar em hashtag. Então, tudo isso são coisas que assim mudam de uma semana para outra. É de um negócio para o outro. Então, assim, se você não tem o apoio de um profissional, já aconteceu de cliente meu ficar um mês fora porque eu usei uma ferramenta que era barata de agendamento de redes sociais. E depois eu fui descobrir que ela não tinha parceria com as redes sociais e eles entenderam que eu estava usando um bot para burlar o número de seguidores. Imagina, nem comprei seguidores, fiquei um mês sem conseguir postar para esse cliente. Então, assim, tem que ver, porque às vezes o barato sai caro. Você acha que você está fazendo um posicionamento estratégico, você não está fazendo nem posicionamento, muito menos estratégico, não está tendo planejamento nenhum, né? Então, um profissional vai te orientar para aquilo que você precisa. E as pessoas precisam entender que comunicação, seja ela digital ou não é gasto, gente, é investimento. E deve ser em cima do seu faturamento. Você investe, né, de acordo com o seu faturamento. O faturamento aumenta, esse investimento aumenta, né? Exatamente.
Eu queria te perguntar, Soraya, qual que é a sua opinião? Como é que você vê a live para os profissionais liberais? Isso que a gente está fazendo agora é uma vantagem para os médicos? Eu sempre falo que é uma oportunidade de se mostrar, das pessoas conhecerem você, para eles quebrarem esse medo que eles têm de fazer vídeos. Como é que você avalia as lives hoje dentro das estratégias das empresas, Soraya? Das pessoas, dos profissionais liberais? Eu acho que as lives e também os podcasts são duas ferramentas subutilizadas. As lives, antes da pandemia, elas geravam até 300% a mais de engajamento que um vídeo gravado. Uhum. O que aconteceu é que com a pandemia, a gente teve um pico de uso de lives e aí as pessoas ficaram um pouco saturadas, porque a gente teve uma pandemia de lives, né? E aí, só que qual que era o problema disso? Eram muitas as lives, só que com conteúdo raso. Uhum. Então, a função da live é você discutir em tempo real assuntos que realmente são de relevância, que realmente vão ajudar as pessoas. Pro seu nicho, né? Pro Exatamente. seu. Então, é uma ferramenta poderosíssima. Eu recomendo muito, principalmente para quem tem embasamento, tem conhecimento, mas às vezes é como eu. Você fica assim, eu não tenho tempo para ficar gravando, eu não quero, eu quero interagir, eu quero responder perguntas, mas eu não quero ter que ficar decorando o texto, preparando o roteiro. Tá? A live, ela precisa de um roteiro, claro, mas pode ser um bate-papo. Às vezes você prepara 10 perguntas, mas o papo flui tanto que você usa 2, entendeu? Mas é mais fluido, você não precisa se preocupar necessariamente com edição depois. Você pode armazenar o conteúdo e ele ficar, nesse caso, por exemplo, quando é no Instagram, no IGTV. Uhum. Então, você pode fazer, tem essa série de nuances que podem ser consideradas, mas sem dúvida nenhuma, as lives, elas permanecem como um ótimo recurso para quem quiser utilizar e quem puder, porque realmente é algo de engajamento muito bom, muito positivo. Eu também acho. Recomendo a mesma coisa, sempre falo, tem que ter um propósito, um objetivo para você ocupar esse espaço, né? Na vida das pessoas, nas redes sociais, você se ocupar, tem toda uma preparação do antes, né? E depois tem o depois também, a repercussão disso. Eu continuo também acreditando bastante na importância e até acho que para o profissional depois ficar menos travado na hora dele fazer a parte gravada, né? Outros tipos de vídeo para outras mídias, com outros objetivos. Eu gosto bastante, continuo incentivando a prática também. O importante é começar, né? As oportunidades estão aí. Então começa com uma live, começa com stories, que também dá para você colocar um filtro e colocar uma pergunta, vídeos mais curtos, mas o importante é começar, porque vídeo continua sendo uma ótima estratégia, né? Ótimo. Eu queria te perguntar, né, você consegue fazer essa análise de dados, é a primeira especialista em futurismo que eu tenho aqui em data, que são dados, né? A gente está conversando. Nessa pandemia, a gente viu alguns cancelamentos na internet, né? Teve o caso do Madeiro, o primeiro caso lá da Gabriela Pugliese. Eu queria saber o que você pensa a respeito dessa cultura do cancelamento, desses casos que a gente mencionou. O que você pensa sobre isso, Soraya? Então, algo que eu falei, inclusive, numa aula essa semana. Mas eu falei sobre isso essa semana. Falei assim, o que acontece? Essa cultura do cancelamento e essa cultura do exposed, eu acho que é muito... É grave, por um lado, mas é um despertar por outro, tá? Então, se por um lado, essa cultura do cancelamento, de assim, você errou, você é cancelado, você é punido, quer dizer, a gente não tem mais direito de errar, você não tem mais direito de progredir, porque aí às vezes vem alguém e fala assim,
há 10 anos você publicou esse tweet aqui, vai cavuca na sua vida e acha um negócio, quer dizer, você não tem direito de evoluir, você não tem direito de errar, sabe? De mudar de opinião. Então, assim, eu acho que a cultura do cancelamento, ela é muito tensa, sabe? Eu acho que... Eu concordo que a liberdade de expressão é interessante, mas eu acho que a gente também tem que pensar que é um ser humano do outro lado da tela, tá? Esse é um ponto. A cultura do expose é de expor. Ah, vou dar print, vou mostrar mesmo. Gente, cuidado, sabe? É vida íntima, cabe processo. Não é porque está na internet que tudo é permitido. Cuidado com isso. O erro da Gabriela Pugliese, a Gabriela Pugliese, ela foi cancelada, e eu acho que meio que com razão. Porque ela já errou várias vezes, ela não aprende, sabe? Ela não aprende com os erros. Então, assim, é um posicionamento sem propósito, né? Que a nossa amiga Karina vai falar depois. Ela não tem propósito. Não tem, sabe? A fama pela fama, o like pelo like, não tem como isso dar certo. Então, assim, o que a Gabriela Pugliese fez como influenciadora de não pensar nas consequências? O que vários CEOs, não só do Madeiro, como do Girafas também, de se posicionar, não é um erro incomum, sabe? É um erro recorrente. É que na pandemia estava todo mundo online, todo mundo que podia estar online estava online, e aí isso reverberou mais. Mas não é de hoje que nós temos casos de pessoas que se posicionam na internet e acha que rede social é você fala o que você quer do jeito que você quer, sem ter um social media training, sem ter um profissional de comunicação te orientando, falando, olha, se você falar isso, você vai ter esse impacto, vai acontecer isso. Então, eu acho, sabe, que o que aconteceu na pandemia acontece sempre no nosso dia a dia, é que nós ficamos mais expostos. Então, o que eu oriento? Você vai para as redes sociais, peça orientação de um profissional de comunicação. Não vai postando qualquer coisa, não vai compartilhando qualquer coisa, porque você não sabe como esse conteúdo vai ser recebido. Né? Ah, mas foi tirado do contexto. Será que foi tirado do contexto ou você não parou para pensar no que você estava falando, nas consequências? Você não deu o contexto, né? E publicou, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, algo que eu falo muito, uma orientação que eu passo para as pessoas é assim: pensou em ir para a rede social reclamar de alguma coisa, falar de alguma coisa? Para e pensa. Conta até 10. Conta até 10. Vai tomar uma água, vai passear com o cachorro, vai afagar o gatinho, vai assistir a Ana Maria, não sei. Mas se depois de tudo isso ainda fizer sentido aquilo que você publicou, que você queria publicar, tudo bem. Do contrário, vai para sua terapeuta. Não é para ir para as redes sociais para falar o que você quer. Vai para a terapia. Ou pro Procon, dependendo do caso. Né? Ou para o Procon, exatamente. As pessoas, elas não têm, né, muitas... elas não pensam muito nas consequências daquilo. E porque a web nos passa a impressão de que tudo é tempo real. E, na verdade, a web é um cemitério, um repositório de informações. Então, as pessoas podem tirar informações do fundo do baú e falar, mas nessa época você não pensava assim, não. Mas lembra lá atrás? Não, você não fez isso. Nisso você está falando, você não fez. Então, é muito grave. A gente tem que pensar nessas consequências. Agora, ao mesmo tempo, eu percebi um outro movimento surgindo forte na internet, aponto como tendência, que é o Guillotine 2020, né? Que é não ostentar, não mostrar o excesso de consumo. Né? Você pode ser rico, mas não esbanje, não ostente esta riqueza. Né? Eu gostei bastante disso. Por quê? Porque a pandemia fez a gente voltar para dentro de casa. Com recursos ou sem, você tinha que trabalhar em casa. Você ia atender o seu porteiro de pijama, independente da sua classe social, do que você tinha ou não. Era a condição de todo mundo.
né? O que você acha disso? Disso de guilhotinar, como os franceses dizem, a ostentação da internet? Você acha que é uma tendência, que pode virar um movimento? Como é que você avalia? Olha, eu acho que algumas coisas que surgiram no período de pandemia vão ficar, mas Uhum. rede social é ostentação. Uma boa reflexão. Sabe? Rede social, você não tá. Ninguém mostra uma vida infeliz nas redes sociais. Sabe? Isso não vende, isso as pessoas não consomem, as pessoas não querem ver isso, né? De desgraça basta a minha vida, muitos pensam. Então, assim, eu não acho que isso vai ter. Agora, pode ter, talvez um pouco menos. Um ostentar, mas na natureza, um ostentar, mas num refúgio no meio da Amazônia, sabe? Umas coisas mais hipster, mais cult, sabe? Eu acredito nisso, acredito. Ao invés de Entendeu? mostrar o barco, o sujeito vai mostrar o mar agora, né? Né? Tipo numa lancha, sabe? Curtindo a natureza, depois de tanto. Então eu acredito. Mas rede social é ostentação, sabe? Muitas pessoas não estão ostentando porque elas estão sendo canceladas. Mas não é porque a essência delas mudou. É porque elas têm medo. A patrulha do sabe? cancelamento, né? Exato, exato. Soraya, agora eu fiquei em dúvida se ele vai cortar a gente ou não. Nós temos 8 minutos, então vamos empregá-los bem empregados, tá? Não sei se ele vai achar que a gente começou de novo, ou porque eu estava no ar, que a live continuou, enfim, a gente tem 8 minutinhos. Eu queria que você agora fosse bem sucinta e desse 3 dicas para os meus médicos que querem começar um trabalho de marketing digital. O que você considera prioritário? Isso, doutor? Meu Deus. Bem, o que eu considero prioritário? Primeiro de tudo, se apoie num bom profissional. E quando eu falo num bom profissional de comunicação, eu falo que não é aquela pessoa chofem e que cobra barato, sabe? E não menosprezando os jovens, mas tem algumas questões que você precisa de experiência, que você precisa de know-how, e que não é só boa vontade e saber mexer na ferramenta, sabe? Porque tem detalhes técnicos que não sabe. Então, apoie-se de um bom profissional de comunicação, sabe? Que você tenha referências. Porque, parênteses, isso é outra coisa que eu percebi bastante. Tem profissional que some com senha, tem profissional que deleta tudo porque faz tudo no nome dele. Então, gente, o barato sai caro. Cuidado, cuidado. Então, cerque-se de bons profissionais, de todas as áreas, inclusive de comunicação, né? O segundo ponto é não tenha medo de testar. Que bom. Então, trabalhe conteúdos que você se sente bem. Às vezes eu me sinto bem escrevendo, gente. É isso, eu me sinto bem escrevendo. Então, quando eu vou para o LinkedIn, por exemplo. Lá vocês encontram muito mais textos meus, muito mais reflexões, né? Então, apoie-se também. Teste, não tenha medo de testar, essa é a minha segunda dica. Em ambientes que você vai ser encontrado, né? E que são importantes para a sua estratégia de negócio. E terceiro ponto, sempre se cerque de boas referências. Não para copiar, mas porque a gente cresce na adversidade, a gente cresce na concorrência, a gente cresce, né? Então, cerque-se de boas referências, porque todas as vezes você fala assim, eu quero ser que nem essa pessoa quando eu crescer, de uma hora para outra você cresce tanto que você se torna aquela pessoa. Ou maior que aquela pessoa. Sim, muito maior, entendeu? Então, assim, cerque-se de referências para saber o que você quer e, acima de tudo, o que você não quer. Porque não funciona formatos engessados para todo mundo. Então, tenha referências, cerque-se de um ótimo profissional, né? E não tenha medo de testar. Gostei muito desses conselhos, Soraya. Nós temos 5 minutos.
Eu queria te perguntar, como é que você está esperançosa em relação às vacinas, ao fim da pandemia? Como é que está esse lado pessoal agora? Ah, Márcia, olha, eu tô querendo que a pandemia acabe. Eu tô esperançosa com a vacina, mas me preocupa a política estar acima da ciência. Hoje, né? Ou questões ideológicas acima de ciência. Isso me preocupa muito, sabe? Acho que esse é o mais latente. Eu não tenho medo da vacina. Eu não tenho medo da vacina. Eu tenho medo da minha vida, de correr risco de vida, porque não me permitem tomar a vacina. Exato. De X nacionalidade, né? Pois é. Entende? E isso me preocupa muito mais. Então, a minha expectativa é que em breve não retomaremos tudo, mas retomaremos a vida aos poucos. E eu acho que vai ser muito importante saber o que você quer da sua vida aqui para frente. Né? A natureza está sinalizando, a vida está sinalizando para a gente que não está dando certo do jeito que a gente está fazendo. E aí, quais são os seus planos? O que você vai fazer para mudar? Eu tô pensando. Por isso que eu não acho a pandemia de todo ruim. É claro que a gente ficou muito preso, mas eu acho que ela trouxe mudanças importantes e reflexões muito importantes, como essa que você acabou de fazer. Eu não acho tudo ruim, tudo catastrófico dentro do coronavírus. Não acho mesmo. E eu acho que ele vai cortar a gente. Eu queria te pedir desculpas por essa má conexão do começo. Não sei se foi minha, se foi... Não sei. Profissional, você é muito didática, muito clara. Eu tenho certeza que, né, os médicos vão amar essas pílulazinhas, esses dropzinhos. Eu fiquei muito emocionada de vê-la, tá muito bela em casa e a minha vontade era ir te dar um abraço. Mas só quando for possível agora. Em breve nos daremos esses abraços. Foi ótimo te ver, bom conversar com você e conte comigo sempre, que você precisar, de verdade. Que bom. Que bom. Eu vou salvar aqui, amanhã eu mando para você, tá? E depois a gente vai soltando essas pílulazinhas, porque é aí que eles adoram. Hoje a informação é curtinha, rapidinha, é aquela coisinha curta, tá? Verdade. Obrigada, Márcia. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua clareza de pensamento para ajudar os médicos. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, obrigada para todos que participaram, que nos ouviram até agora, nos viram até agora. Né? Obrigada, querida. Então, uma boa noite, Soraya. Boa noite. Tchau, tchau.